Então, tá contigo, Lourdes. Boa palestra. Boa noite a todas, a todos. E mais um episódio, né, desse tema, uma vida que vale a pena ser vivida. E eu penso que esse é o slogan também do Girassol. É isso que a gente quer mostrar para as pessoas, que realmente vale a pena viver. E eu acredito que nós não estamos por acaso neste mundo. Eu acredito que nós temos uma missão, que nós temos um propósito neste mundo. Então, por isso vale a pena viver de uma maneira muito saudável. E, entre tantos assuntos que a gente já falou aqui, a dependência emocional. E aí eu coloquei um subtítulo: Saia do lugar que limita a sua visão. Falar um pouquinho sobre mim. Eu tenho 57 anos, mãe de dois lindos meninos, faço parte do time do Girassol, sou graduada em bacharelado em psicologia, graduação tenho pós em terapia cognitivo-comportamental, especialização em substâncias psicoativas, e a minha missão é ajudar pessoas. Essa é a minha missão. E eu tenho algo escrito aqui no meu. Foi no dia que eu falei com a Lili. Eu, pela manhã, eu passando por algumas situações, aí eu escrevi: Eu irei até aqueles que estão me esperando. Foi no dia 25/7, quando eu falei com a Lili. E depois eu escrevi uma outra coisa: sou agente de expansão do reino. Então, eu acredito que não só eu, mas todos nós que estamos aqui, nós temos um propósito, nós temos um objetivo, e de ir até onde as pessoas estão nos esperando. Então, para você que está assistindo esse vídeo agora, nós não conhecemos você, mas eu tenho certeza que de alguma maneira você vai ser direcionado a encontrar esse projeto, a assistir às nossas palestras, a ouvir algo que vai mudar o teu coração. Então, nós não sabemos quem é você, mas seja bem-vindo, seja bem-vinda. Então, seja qual for o problema que você estiver passando na tua vida, é importante você saber que não está só. Você não precisa passar por isso sozinho. Entre em contato conosco, que o teu coração possa ser tocado ao ouvir a minha voz, aquilo que a gente está falando, aquilo que todos nós aqui falamos, que você possa ser tocado, tá bom? Quanto que a gente passa, quanto que a gente sofre relacionado a amizades, sendo que no final, na vida adulta, a gente percebe que não precisa ter muitas amizades, que você precisa ter um amigo que possa caminhar com você, um amigo que possa compreendê-lo, que você possa ter liberdade com eles, com ele ou com ela, né? Mas o nosso desenvolvimento é assim: a gente tem sede de pessoas, a gente tem necessidade de estar com pessoas. E isto é completamente normal. Então, essa pessoa conversando comigo hoje, apesar de ser longo, ela falou assim: Nossa, eu fui muito tocada, foi muito bom. Então, ouça você também. E é Pode engraçado, né, passar? Lourdes? Desculpa te cortar, porque fala assim, ai, é longo, né? Mas quantos anos as pessoas ficam aprisionadas e doentes? Talvez Sim, 1 hora e meia, mais ou menos, de um tema que pode ser seu despertar não é tão longo quanto a prisão que você está vivendo, né? sim, com certeza.
Pode passar. Então, hoje nós vamos falar sobre dependência emocional. E a gente ouve muito, ai, você é dependente emocionalmente de tudo, das pessoas, né? Então, eu tenho certeza que você já ouviu essa palavra. Então, olha só, gente, a dependência emocional. É quando você coloca uma pessoa no centro da sua vida de um jeito tão intenso, te fazendo acreditar que sem ela você não pode ser feliz. E isto, se a gente pode dizer que é um apego em excesso a outra pessoa. E pode ser um cônjuge, um parente, um amigo, pode ser qualquer coisa, qualquer pessoa. Pode ser no seu ambiente de trabalho, você tem uma codependência, você acha que se você sair desse emprego, você não vai conseguir mais nada, né? Mas eu quero te dizer que todo trabalho, nós somos apenas um número, porque na hora que chegar quando chegar a hora, vão falar assim, ó, número X, número 20, passa no RH que acabou. Então, a dependência realmente é isso. Então, eu vou estar falando sobre alguns assuntos e eu sempre digo isso. Ao invés de você pensar na outra pessoa, pense em você. De que maneira? Será que você também não tem uma dependência aí emocional, seja com cônjuge, amigo ou parentes? Pode passar. E qual que é o lado? É muito importante a gente falar do lado saudável, né? De uma dependência emocional saudável. É importante ressaltar que é perfeitamente normal nos importarmos com a opinião das pessoas que amamos e procuramos conselhos nas pessoas em quem confiamos, ao invés de desconhecidos. Então, na multidão de conselhos, há sabedoria, né? Então, isso não significa que estamos lidando com uma dependência excessiva dos outros. A dependência só vai ocorrer se você viver o que o outro diz e anular os seus desejos e opiniões. Vocês já ouviram aquela expressão que diz assim, Maria vai com as outras? Uhum. Então, é, é muito importante também, é normal eu pedir a opinião, alguém me orientar a estar fazendo alguma coisa, não tem problema nenhum. O problema passa a ser patológico quando você se anula em prol da outra pessoa. Pode passar. E como a dependência emocional, queridos, pode afetar o nosso estado mental? Olha só. Quando a pessoa passa a ter uma carência afetiva muito elevada, necessidade excessiva de ser cuidado e validado por outras pessoas, comportamento submisso aos outros, dificuldade para tomar decisões sozinho, apego excessivo e ansiedade de separação. Essas dependências são chamadas de transtorno de personalidade dependente, TPD. Pode passar. E aí, como que se comporta, gente, uma pessoa? Vai pensando aí. Se em uma relação íntima, amizade, familiar ou romântica, a pessoa com TPD, né, que é o transtorno dependente, permite que as pessoas às quais são apegadas ditem seus comportamentos, são maneiras de autoexpressão e seus objetivos de vida. É uma pessoa que precisa constantemente de validação do outro para conseguir fazer as coisas. A necessidade de reafirmação e aprovação dos outros é tão grande, que a pessoa chega a fazer voluntariamente coisas que a fazem mal ou causam desconforto só para conseguir manter as pessoas por perto cuidando de si. Alguém conhece, alguém já conheceu alguém assim? Ou já sentiu essa necessidade? A Stella está dando risada ali. Uma Você já pessoa passou por no. isso?
Você No tem chat uma pessoa? colocou, Você uma tem pessoa no uma chat se pessoa assim do manifestou, seu lado? Eudes. Eu Eu nunca já passei. fui assim, Lourdinha. Eu já É. fui assim. Eu precisava de alguém me validando o tempo todo para poder eu achar a minha identidade. Só que aí depois eu vi que viver pelo outro é, já não estava me fazendo bem e eu tive que aprender a me conhecer para não precisar ser dependente de ninguém. E é péssimo. Você não ter identidade, você parece que se o outro tá mal, você fica mal, se o outro não for, você não vai. Você fica Sim. esperando pelo outro para você viver. Então você acaba, para mim, era como se eu vivesse de migalhas. Se a pessoa me desse migalhas, eu já estava feliz. Mas eu, como filha de Deus, eu sei que eu mereço um banquete. E depois do meu aniversário, eu vi que eu mereço de verdade. É isso mesmo. Em algum momento, todos nós temos essa necessidade de termos alguém do nosso lado, mas tudo tem um limite, não é? Estela, você ia falar alguma coisa? Ela estava dando risada. A pessoa nunca passei, mas eu vejo muito isso ao meu redor, no convívio, né? A gente convive com o público, eu vejo muito isso, e vejo muito no adolescente. A falta de personalidade própria, de opinião própria, então você vira assim, é aquela coisa padronizada que Sim, eu costumo falar que no WhatsApp você tem que prestar bem atenção quando você vai mandar uma mensagem, porque senão você vai mandar para fulano, você manda para o cicrano, porque assim, o cabelo é igual, a unha tem que ser igual, tem que ser padronizada, porque senão você não faz parte do grupo, né? Então você tem sim. que andar igual, o mesmo tipo de roupa. E eu, como não gosto de, já é da minha pessoa, é, ter tudo que os outros têm, né? Ter tudo igual. Tá certo que você não vai conseguir deixar de ter alguma coisa igual, porque é moda, as coisas existem, mas quando começa a ficar padronizado, eu só vou naquele lugar se meu amigo for, eu só visto aquela roupa. Isso daí eu costumo dizer muito lá para o pessoal que isso daí é falta da personalidade própria, né? Sim, Se você não fizer, o outro não te aceita, que é o sim. que mais está acontecendo. Mas é mais, Lourdes, se eu estiver errado, você me corrige. Você vê mais isso no adolescente. Então, tem a criança, tem o adolescente, aonde tem o auge disso, mas na fase adulta também tem. Daqui a pouco eu vou mostrar algo para vocês que eu amo muito, mas acontece também na vida adulta. Mas é algo Lourdes, muito mais intenso na fase da adolescência e é até normal, porque você está em busca, né, de afirmação, de um lugar de pertencimento, você precisa se relacionar com as pessoas e muitas vezes você precisa se estar parecido com aquele grupo, né? Diga, dá para me Lili. ouvir? Ah, Sim, agora dá. Não, eu falei que a Tiele e a Karine se manifestaram no chat, falando que a Karine diz que ela é essa pessoa, ela é dependente ainda, e a Tiele diz que em algumas circunstâncias ela também se identifica dessa forma. É muito mais comum do que a gente imagina, né? sim, Às é vezes a gente muito acha, comum. não, eu não sou. Aí você Não, vai vindo e você fala, caramba, mas nessa situação eu sou desse jeito. é muito sutil. Daqui a pouco nós vamos ver algo muito legal. Pode passar. Então, o que leva uma pessoa a ter dependência emocional? Olha aí, gente. Na maioria dos casos, provém de uma fragilidade adquirida ainda na infância, no crescimento em uma família com muitos conflitos e pouco suporte para a criança. Através do excesso de regras, punições e falta de amparo, segurança, carinho e amor causam uma grande carência afetiva. E esta pessoa procurará por quem supra a sua carência e insegurança na fase adulta. Entretanto, o oposto também pode despertar este transtorno. Cuidados em excesso e muito afeto, sem correções, quando necessárias, formam uma pessoa adulta dependente
de tratamentos especiais e exclusividade, né, para o resto da vida, com exclusividade para o resto da vida. Então, tudo parte aonde? Na infância. E eu costumo dizer que desde o ventre, dependendo de como foi essa gestação, o que essa mãe passou, essa criança também sente. Então, por exemplo, e há estudos científicos, se a mãe que está grávida, ela rejeita aquela criança, ela tenta abortar aquela criança, ou o que costuma ter também, em alguns casos, a mãe, ela sofre violência grávida, onde ela é agredida na barriga, né, com a criança dentro dela. Quando essa criança nasce, no decorrer do desenvolvimento dela, ela passa a ter alguns comportamentos assim. E quando você vai ver a vida dela, né, a história da vida dela, tem a ver com tudo isso, gente. Essa carência, essa falta de cuidado, e isso leva para a vida adulta. Como a rejeição, né? Ela Rejeição, abandono, né? Abandono. Principalmente crianças que são adotadas, para elas, mesmo que ela esteja inserida numa família que a ame, aquela sensação, né? Aquele sentimento de rejeição vai sempre estar ali. é a Aquela ferida da pergunta. alma, né? Ela fica Sim, condicionada a isso. E aí a sim, pessoa ela sempre vai querer entrar num padrão do outro, porque ela já foi rejeitada uma vez e ela não quer ser de novo, né? sim, sim. E aí, como ela já foi rejeitada, o que ela faz? Ela quer o amor do outro, ela quer a atenção do outro, e aí ela acaba fazendo de tudo para não perder. Já perdi uma vez, não vou perder novamente. Passa a ter comportamentos de dependência emocional. Pode passar. Uhum. E agora, quais são os principais sintomas, né, desse transtorno de personalidade dependente? Nós temos bastante coisas aqui, eu vou estar falando algumas, porque eu quero entrar mais por uma parte onde você consiga identificar e entender, saber o que você tem que fazer, né? Então, quais são os sintomas? Dificuldade em confiar na própria capacidade de tomar decisões, sentir que os outros têm maior conhecimento sobre o que é melhor para si, necessidade de reafirmação e validação dos outros ao tentar tomar decisões. Essa questão de decisão é algo assim muito interessante, porque por ser psicóloga, as pessoas veem, algumas pessoas elas querem que eu decida por elas o que eu devo fazer. E esse não é o meu papel. O meu papel é, juntamente com a pessoa, encontrarmos ali juntos algo que seja bom para ela e não para mim, né? Sim. Outra coisa, precisar de que outras pessoas assumam a sua responsabilidade, né? Dificuldade em expressar discordâncias, ou seja, medo de perder o apoio ou a aprovação dos outros. Pode passar. Oscilação de humor, sente-se dependente e feliz no relacionamento, mas de repente passa a odiar, sentir raiva, e isso gera discussões e vitimismo. Sentimento de culpa, se sente obrigado a fazer os outros felizes, e quando acha que algo não está certo ou perfeito, se culpa profundamente. Excesso de ciúmes, né? Excesso de medo de ser, olha só, gente, trocado por outra pessoa, abandonado, ou que o parceiro encontre uma outra pessoa melhor, ou um amigo. Então, esse sentimento, ele sufoca a relação. Chega uma hora que não dá para você estar numa relação, né, com esse excesso de ciúmes. Outra coisa, né? Outro sintoma, controle compulsivo. Essa pessoa não aceita perder o controle de tudo que acontece com ela
e com o parceiro, tentando sempre alterar algo que possa lhe causar desconforto. Então, isso é muito comum, e aí pode se desenvolver uma outra comorbidade, que é o TOC, né? Que é o transtorno obsessivo compulsivo. A pessoa quer ter o controle de tudo, e isso é muito ruim. Pode passar. Outro sintoma é ultrapassar limites pessoais para conseguir a validação e reafirmação dos outros, envolvendo-se até mesmo em situações desagradáveis ou prejudiciais para si mesmo, a fim de conseguir o apoio do outro. Aí é manipulação, né, gente? Aí já está no estágio assim, meu Deus, com certeza você já conhece alguém assim, né? Sensação de desamparo é outro sintoma, quando a pessoa se encontra só, solitária. Medo exagerado e irrealista de ser incapaz de cuidar-se sozinho. Busca estar sempre em relações íntimas, procurando com urgência uma nova relação quando a relação mais antiga acaba. Então, aquela pessoa entra no relacionamento, não deu certo, pega outro, não deu certo, vai em outro, não deu certo, por quê? Isso é o que mais É o acontece, né? desamparo. Oi? Isso é o que mais acontece. A pessoa sai ferida, mas ela não se cura e ela já vai para outro porque ela não consegue ficar sozinha, porque ela sempre depende do outro, né? E aí fica aquele ciclo, né? Fica aquele ciclo. A pessoa não consegue, aí você ouve muito, nossa, por que que na minha vida as coisas se repetem muito? Por que que na minha vida as coisas parece que não tem sentido? Porque tudo aquilo que eu vou fazer acontece, se repete. Por quê? Esse ciclo vicioso, por quê? Porque você não se curou, você ainda está ferido. Busca estar sempre dificuldade em iniciar projetos pessoais ou fazer coisas sozinho por conta da falta de autoconfiança e necessidade de aprovação. Então, gente, a falta de confiança é algo assim tão terrível, né, que isso paralisa as pessoas, porque ela não tem confiança. Então, ela busca confiança no outro. E muitas vezes esse outro tenta ajudar, mas aí vem a frustração, porque não dá certo, porque não tem a ver com você, tem a ver com o outro. Então você precisa buscar aquilo que faz bem para você. Pode passar. E